Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom ter você aqui. Estamos começando mais uma semana, e que privilégio é poder abrir este tempo com uma pausa para a alma, um momento de reflexão, fé e consolo. Se você está cansado, silencioso ou sentindo que não consegue nem mesmo orar, este episódio é especialmente para você. O tema de hoje é a oração que não sai. Há momentos na vida em que o peso das circunstâncias parece nos calar por dentro, o coração aperta, a mente se confunde e a alma se cala. Queremos falar com Deus, mas não encontramos palavras. Sentimos, sofremos, mas não conseguimos expressar. E nesses momentos, nos perguntamos: será que Deus nos ouve mesmo quando não conseguimos orar? Esse episódio é para você que já viveu ou está vivendo esse silêncio. É sobre a oração que não sai. Aquela oração que não é dita com palavras, mas com suspiros, que é feita com lágrimas, e não com frases bem construídas. A oração do cansaço, da exaustão, do limite. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, lemos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas como lançar algo quando nem forças temos para estender as mãos? Como entregar se nem conseguimos levantar os olhos? É aqui que precisamos lembrar: Deus conhece cada parte do nosso ser. Antes mesmo que uma palavra nos venha à boca, Ele já a conhece toda. Isso está no livro dos Salmos, capítulo 139. Nosso silêncio não é invisível para Deus. Nossas lágrimas têm som para Ele. Nosso gemido é compreendido nos céus como oração. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 26. Do mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você. Ele traduz o seu silêncio, ele leva seu clamor até o coração do Pai. Então, não se culpe por não conseguir orar. Não se sinta menos espiritual ou distante de Deus. A sua alma está falando mesmo sem palavras, e o Senhor está ouvindo. Ele entende o que vai dentro de você melhor do que você mesmo. Há uma profundidade no silêncio que só Deus entende. Ele não espera de você uma oração perfeita. Ele espera um coração sincero. E mesmo quando o seu coração está só fragmentos, Ele acolhe cada pedaço. Hoje, descanse nisso. Deus está presente mesmo no seu silêncio. Ele é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que entende. Quando olhamos para Jesus no Getsemane, vemos um momento de profunda dor e silêncio. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, prostrado, suando gotas de sangue, e mesmo ali, cercado pelos discípulos, ele se viu sozinho. O clamor de Jesus naquele jardim não foi uma pregação eloquente, foi um grito de alma, foi a oração que brota do lugar mais profundo da angústia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versículo 39, lemos: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus ora com honestidade. Ele não esconde sua dor, nem disfarça seu sofrimento. E mesmo assim, aceita a vontade do Pai. Jesus sabe o que é sofrer em silêncio. Ele sabe o que é sentir-se abandonado. Na cruz, em um dos momentos mais dolorosos, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse grito ecoa até hoje nos corações dos que sofrem. Jesus não apenas compreende o silêncio da dor, ele o viveu. E ao saber disso, somos confortados, porque temos um Salvador que se compadece das nossas fraquezas. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso significa que mesmo quando não conseguimos orar, Jesus nos entende. Ele já esteve nesse lugar, ele já sentiu essa dor, e ele caminha ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos falar. A nossa fé não se sustenta nas palavras que dizemos a Deus, mas no Deus que permanece conosco mesmo em silêncio. E Jesus é essa presença constante, mesmo quando tudo em nós parece calado. Quando tudo se cala ao nosso redor, há uma oportunidade rara e preciosa: ouvir a voz de Deus no silêncio, embora o barulho da dor e da ansiedade tente nos convencer de que estamos sozinhos.
É no silêncio que muitas vezes Deus mais fala, e fala de maneira profunda. O profeta Elias teve uma experiência marcante nesse sentido. Em meio ao medo e à fuga, ele se esconde em uma caverna, esperava que Deus se manifestasse de maneira grandiosa. Veio o vento forte, veio o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Então veio uma brisa suave, e ali estava o Senhor. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, dos versículos 11 ao 12. Deus escolheu a suavidade do silêncio para se revelar. Isso nos ensina que nem sempre o mover de Deus será barulhento ou evidente. Às vezes ele age no sutil, no íntimo, no escondido. Quando você se cala diante de Deus, não está fazendo pouco. Está abrindo espaço para que Ele fale. Está oferecendo um lugar de escuta. E muitas vezes é aí que o consolo vem, que a paz chega, que a direção aparece. O silêncio diante de Deus é uma forma de confiança. É como dizer: Senhor, não sei o que dizer, mas estou aqui. E isso é oração. Isso é fé. Isso é entrega. No livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo 26, está escrito: bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Essa espera tranquila muitas vezes é feita em silêncio, e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é um ato de adoração. Deus transforma o silêncio em cura. Ele usa esse espaço para restaurar, para reordenar nossos pensamentos, para nos lembrar de quem Ele é, e principalmente para nos lembrar de quem nós somos nele. Se você está em um momento em que não consegue orar com palavras, abrace o silêncio como oração. Permita que ele seja um altar, um espaço sagrado entre você e Deus. Em tempos de silêncio espiritual, é comum que pensamentos de culpa surjam, a mente começa a sussurrar mentiras. Você se afastou de Deus, Ele não te ouve mais, sua fé está fraca demais, mas precisamos lembrar: Deus não mede o nosso relacionamento com Ele pela quantidade de palavras que dizemos, mas pela entrega do nosso coração. O inimigo sabe que o silêncio pode ser um terreno fértil para a culpa. Por isso ele lança acusações sutis, tentando nos convencer de que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade. O próprio Jesus disse, no Evangelho de João capítulo 6 e versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deus não rejeita você por estar cansado. Ele não se afasta porque você está em silêncio. Pelo contrário, Ele se aproxima. No livro de Isaías capítulo 42 e versículo 3, lemos: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Deus cuida de você com ternura. Ele entende o cansaço da sua alma. A culpa que tenta te calar não vem de Deus. O Espírito Santo convence do pecado para restaurar, não para condenar. Já o acusador, esse sim, quer nos afastar da graça, nos fazer sentir indignos, nos paralisar. Mas a palavra diz, na carta aos Romanos capítulo 8 e versículo 1, agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, mesmo em silêncio, mesmo sem conseguir orar, mesmo em lágrimas. E isso é suficiente para o amor de Deus continuar fluindo sobre você. Não permita que a culpa te impeça de simplesmente estar com Deus. Não se sinta obrigado a ter as palavras certas. Apenas esteja. Como está? Onde está? Deus te acolhe exatamente assim. Quando a alma está cansada, tudo parece difícil. Até o mais simples gesto de fé pode parecer impossível. Mas Deus não exige grandes feitos de quem está ferido. Ele só espera sinceridade. E às vezes tudo que conseguimos fazer é sentar em silêncio e dizer, em pensamento: Senhor, estou aqui. Esse pequeno gesto já é um passo em direção à intimidade. Deus não mede a fé pelo volume das palavras, mas pela direção do coração. Se o seu coração ainda deseja estar perto dele, mesmo em silêncio, isso já é oração. A reconexão com Deus pode começar com um sussurro, com uma canção que toca fundo, com uma lembrança de um versículo que um dia te confortou, com um pai dito entre lágrimas. Cada um desses movimentos é um fio que nos liga de volta à presença. Lembre-se do que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso não exige perfeição, exige apenas um coração que, mesmo ferido, ainda deseja. Você pode começar colocando um louvor baixinho para tocar. Pode apenas respirar fundo e dizer o nome de Jesus.
pode escrever uma pequena frase em um caderno, como uma oração silenciosa. Tudo isso conta, tudo isso é valioso aos olhos de Deus. Ele não despreza o pequeno começo. O livro de Zacarias capítulo 4 e versículo 10 nos lembra: quem despreza o dia das pequenas coisas? Deus honra os pequenos começos, e Ele caminha conosco passo a passo. Não espere estar forte para se aproximar. Venha fraco mesmo, venha cansado mesmo, venha em silêncio se for o caso, mas venha, e você verá que o caminho de volta ao coração do Pai é mais curto do que parece. Agora, se você puder, feche os olhos, respire fundo, não importa onde você está, Deus está aí com você. Vamos transformar esse instante em oração, mesmo que ela não tenha som. Senhor, estamos diante de Ti, com o coração cansado, com palavras que não vêm, com pensamentos embaralhados e sentimentos difíceis de explicar, mas sabemos que o Senhor nos conhece por completo. O Senhor entende o que nem nós conseguimos entender. Te pedimos, acolhe o nosso silêncio, recebe o nosso suspiro como louvor, enxuga as lágrimas que caem em silêncio, sustenta a nossa alma com a Tua paz. Senhor, reafirmamos a Tua verdade. Tu és o Deus que nunca nos abandona. Tu és o refúgio nos dias difíceis, a rocha firme quando tudo balança. Tu és o bom pastor que cuida das ovelhas cansadas. E também declaramos quem somos em Ti. Filhos amados, não esquecidos, aceitos, mesmo em fraqueza, guardados, mesmo em silêncio, fortalecidos mesmo quando não sentimos força. Hoje escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo. Escolhemos descansar no Teu amor, que não depende do que fazemos, mas do que o Senhor já fez por nós em Cristo. E assim, em silêncio ou com palavras, com lágrimas ou com louvores, entregamos tudo a Ti, sabendo que Tu nos ouves, mesmo quando o que temos é apenas o silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Você está em Cristo, mesmo em silêncio, mesmo sem conseguir orar, mesmo em lágrimas. E isso é suficiente para o amor de Deus continuar fluindo sobre você. A reconexão com Deus pode começar com um sussurro, com uma canção, com uma lembrança, com o Pai dito entre lágrimas. Cada um desses gestos é oração. E antes de encerrarmos, quero deixar um versículo que ainda não foi citado, mas que fala profundamente com este momento. Salmos capítulo 62 e versículo 1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Mesmo em silêncio espere, espere com fé, espere com esperança, porque a salvação vem dele. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que esteja precisando. Pode ser a palavra certa para alguém que você ama, talvez seja o abraço que essa pessoa esperava sem saber. E te espero no próximo episódio. Vamos continuar caminhando juntos, na fé, mesmo em meio às incertezas. Que a sua semana comece leve, e que a paz do Senhor te acompanhe. Até lá!